Você acredita que é possível caminhar ao lado de alguém, compartilhar confiança e amizade, e ainda assim descobrir que o coração daquela pessoa se voltou contra você? Você já sentiu o peso silencioso da traição, quando a dor não vem de um inimigo distante, mas de alguém que caminhava ao seu lado? O Salmo 55, parte 2, dos versos 13 a 23, revela uma das experiências mais profundas e dolorosas da alma humana, a ferida causada pela quebra de confiança. Neste trecho, o salmista expõe a dor da traição, mas também mostra o caminho que transforma sofrimento em confiança, lembrando que mesmo quando as relações humanas falham, Deus permanece como refúgio fiel. Nesta segunda parte, o salmista abre o coração e revela que a ferida mais profunda não veio de um adversário declarado, mas de alguém próximo, alguém que compartilhava comunhão e caminhava junto na presença de Deus. A traição rompe aquilo que parecia sólido e deixa marcas na alma, mostrando como o coração humano pode ser ferido pelas relações quebradas. Ainda assim, o Salmo 55, parte 2, versos 13 a 23 nos conduz a um ponto decisivo. Mesmo diante da decepção e da dor, o caminho não é o desespero, mas a confiança renovada no Senhor. O texto nos ensina que podemos lançar sobre Deus nossas preocupações, nossas feridas e nossos temores, confiando que Ele sustenta aqueles que se voltam para Ele e permanece firme quando tudo ao redor parece instável. Se sua alma já foi ferida pela decepção, pela quebra de confiança ou por palavras que vieram de quem caminhava ao seu lado, este salmo é para você. Se no fundo do seu coração existe o desejo de encontrar paz mesmo depois de ter experimentado a dor da traição ou o peso das preocupações que parecem sufocar a mente, este salmo é para você. O Salmo 55, parte 2, versos 13 a 23, revela que as feridas mais profundas muitas vezes nascem nos relacionamentos mais próximos, mas também nos mostra que Deus continua sendo refúgio seguro para quem decide lançar sobre Ele suas dores, seus medos e suas inquietações. Aqui aprendemos que, mesmo quando a confiança humana falha, um coração que se volta para Deus encontra sustentação, direção e esperança. Nesta segunda parte do Salmo, vamos mergulhar verso por verso acompanhando um testemunho intenso que revela como o coração humano pode ser ferido pela traição, mas também como a fé encontra força ao se apoiar em Deus. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que, mesmo em meio às decepções da vida, o Senhor continua sendo abrigo para quem clama por sua ajuda. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 55, parte 2, versos de 13 a 23, uma oração preparada para entregar a Deus as feridas do coração, transformar inquietação em confiança e lembrar que o Senhor sustenta aqueles que colocam nele suas preocupações, conduzindo-os a um caminho de paz e da força. Verso 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Neste versículo, o salmista revela a origem da dor mais profunda que carrega no coração. Até aqui ele falou de inimigos, ameaças e violência, mas agora a ferida ganha um rosto conhecido. Não se trata de um adversário distante, mas de alguém próximo, alguém considerado igual, alguém que caminhava ao seu lado. A palavra usada para companheiro carrega a ideia de parceria, proximidade e confiança, mostrando que essa relação era marcada por convivência e respeito. A expressão meu íntimo amigo revela o nível de confiança que existia entre eles. Não era apenas um conhecido ou alguém de convivência superficial, mas uma pessoa que participava da vida, dos pensamentos e talvez até das decisões mais importantes. É exatamente essa proximidade que torna a traição tão dolorosa. Quando a ruptura vem de alguém que conhecia nossa história e nossas fragilidades, a dor não é apenas emocional, mas também espiritual, pois fere profundamente o senso de segurança e confiança. Nos dias atuais, muitas pessoas também enfrentam feridas semelhantes. A decepção causada por alguém próximo pode abalar estruturas emocionais e deixar marcas difíceis de esquecer. Este versículo nos lembra de que Deus conhece esse tipo de dor e não ignora os sentimentos de quem foi ferido pela quebra de confiança. Ele é capaz de restaurar o coração, ensinar a lidar com a decepção e conduzir a alma para um lugar de cura, sabedoria e paz, mesmo depois de experiências dolorosas. Para refletir, existe alguma ferida em meu coração causada por alguém que um dia considerei próximo ou confiável? Tenho permitido que essa dor defina minhas atitudes ou tenho levado esse peso diante de Deus?
Estou disposto a permitir que Deus restaure meu coração para que a decepção não se transforme em amargura? Verso 14. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Neste versículo, o salmista aprofunda ainda mais a dimensão da dor revelada anteriormente. Ele descreve uma relação marcada por proximidade, diálogo e confiança. Consultávamos juntos suavemente indica conversas íntimas, conselhos trocados em amizade e momentos em que pensamentos e decisões eram compartilhados com respeito e cumplicidade. Não era apenas convivência casual, havia um vínculo de confiança onde ideias, sentimentos e planos eram divididos em um ambiente de amizade sincera. A segunda parte do versículo revela algo ainda mais significativo. Eles caminhavam juntos na casa de Deus. Isso mostra que a relação não era apenas social, mas também espiritual. Eles participavam da adoração, buscavam a presença de Deus e compartilhavam momentos sagrados. Essa lembrança torna a traição ainda mais dolorosa, porque a quebra de confiança ocorreu dentro de um relacionamento que envolvia fé, comunhão e experiências espirituais compartilhadas. Nos dias atuais, este versículo nos lembra de que as decepções mais profundas muitas vezes surgem em ambientes onde havia confiança, amizade e até comunhão espiritual. Pessoas que caminham juntas na fé podem, em algum momento, falhar ou ferir umas às outras. Ainda assim, Deus continua sendo o lugar seguro onde levamos nossas feridas. Ele nos ensina a lidar com a dor sem permitir que ela destrua nossa fé, ajudando-nos a preservar o coração e continuar caminhando com sabedoria. Para refletir, tenho permitido que decepções com pessoas próximas afetem minha confiança em Deus ou minha caminhada espiritual? Como posso aprender a separar a falha humana da fidelidade de Deus? Estou disposto a permitir que Deus cure meu coração para que experiências dolorosas não enfraqueçam minha fé? Verso 15. Que a morte os surpreenda. Desçam vivos ao inferno, pois a maldade habita entre eles e dentro deles. Davi expressa aqui uma das declarações mais intensas de todo o Salmo. Não se trata de um desejo impulsivo de vingança pessoal, mas do clamor de alguém profundamente ferido pela injustiça e pela traição. A linguagem é forte porque revela a gravidade do mal que o cerca. Para Davi, a maldade não é apenas uma atitude ocasional dessas pessoas. Ela se tornou parte de quem elas são, algo que habita tanto ao redor quanto dentro delas. Ao pedir que a morte o surpreenda e que desçam vivos à sepultura, Davi utiliza uma imagem que ecoa episódios antigos da história de Israel, como o juízo divino que caiu sobre aqueles que se rebelaram contra Deus. Essa expressão mostra a convicção de que o mal não permanecerá impune para sempre. O salmista reconhece que existe um limite para a injustiça e que Deus, em sua soberania, conhece o tempo certo de intervir. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que a maldade humana pode atingir níveis profundamente destrutivos, especialmente quando nasce no coração e se espalha pelas ações. Contudo, também nos ensina algo importante. Quando somos feridos ou injustiçados, não precisamos nos tornar juízes ou executores. Podemos levar nossa dor a Deus com honestidade, sabendo que Ele vê aquilo que ninguém mais vê e que a justiça final pertence a Ele. Para refletir, tenho tentado resolver injustiças apenas com minhas próprias forças, ou tenho levado minha dor diante de Deus? Quando vejo a maldade ao meu redor, permito que ela contamine meu coração ou busco permanecer íntegro? Eu realmente confio que a justiça de Deus é maior e mais segura do que qualquer vingança humana? Verso 16. Quanto a mim, clamarei a Deus, e o Senhor me salvará. Depois de descrever a maldade dos inimigos e a profundidade da traição que sofreu, Davi muda o foco do olhar. Em vez de permanecer preso à dor ou ao desejo de justiça contra aqueles que o feriram, ele toma uma decisão espiritual clara: clamar a Deus. Essa escolha revela maturidade e fé, pois mostra que, mesmo em meio ao caos emocional, ele sabe exatamente para onde correr. O salmista não afirma que resolverá a situação sozinho, nem que encontrará solução em sua própria força. Ele declara que clamará ao Senhor e confia que a salvação virá de Deus. Essa confiança não é ingênua, nasce de experiências anteriores em que Deus já o livrou. Davi conhece o caráter de Deus e por isso pode afirmar com convicção que o Senhor é aquele que salva, protege e intervém no momento certo. Nos dias atuais, este verso nos convida a fazer a mesma escolha. Quando enfrentamos injustiças, traições ou momentos de profunda angústia,
somos tentados a reagir com desespero, raiva ou isolamento. Mas Davi nos mostra outro caminho: levantar a voz em oração e confiar que Deus ouve. Clamar a Deus não é sinal de fraqueza, mas de fé. É reconhecer que há um refúgio mais alto do que qualquer problema. Para refletir, quando enfrento momentos de dor ou injustiça, qual é minha primeira reação? Desespero, revolta ou oração? Tenho buscado a Deus com a mesma convicção de que Ele realmente pode me salvar? Meu coração acredita de verdade que o Senhor continua sendo refúgio e socorro em qualquer situação? Verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Davi descreve aqui um padrão constante de busca por Deus. Ele menciona 3 momentos do dia, tarde, manhã e meio-dia, para revelar que sua comunhão com o Senhor não é ocasional, mas contínua. Em meio à dor, à perseguição e à traição, o salmista mantém um diálogo constante com Deus, levando diante dele suas queixas, suas angústias e seus lamentos. Isso mostra que Deus não exige que escondamos nossas emoções, Ele nos convida a apresentá-las com sinceridade. O salmista também demonstra uma confiança profunda ao afirmar que Deus ouvirá sua voz. Não há dúvida em sua declaração. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, Davi já descansa na certeza de que o Senhor escuta cada palavra e cada suspiro do seu coração. Esse verso revela uma verdade espiritual poderosa. A oração constante fortalece a fé e sustenta a alma nos momentos de maior pressão. Nos dias atuais, este verso nos ensina sobre a importância de cultivar uma vida de oração regular. Muitas pessoas recorrem a Deus apenas em emergências, mas Davi mostra que o relacionamento com o Senhor deve acompanhar todo o ritmo da vida. Quando aprendemos a falar com Deus em todos os momentos, nas alegrias, nas preocupações e nas dores, criamos uma intimidade que fortalece o coração e traz paz mesmo em meio às tempestades. Para refletir, minha comunicação com Deus acontece apenas em momentos de crise ou faz parte do meu dia a dia? Tenho apresentado a Deus minhas preocupações com sinceridade ou guardo tudo apenas dentro de mim? Eu realmente acredito que Deus ouve cada oração que faço, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Verso 18. Ele redime em paz a minha alma da batalha que havia contra mim, pois eram muitos os que estavam comigo. Davi declara aqui uma verdade profunda. Mesmo cercado por conflitos e ameaças, Deus é capaz de resgatar sua alma e conduzi-la à paz. A batalha ao redor pode continuar intensa, mas o Senhor intervém de maneira que preserva o interior do salmista. Essa paz não depende da ausência de inimigos, mas da presença de Deus sustentando e guardando o coração em meio à guerra. O verso também revela a dimensão da pressão enfrentada por Davi. Ele afirma que eram muitos os que estavam contra ele, mostrando que sua situação era humanamente desfavorável. Ainda assim, a confiança do salmista não está na força própria nem na quantidade de aliados, mas na ação redentora de Deus. O Senhor é apresentado como aquele que liberta, protege e conduz à tranquilidade interior mesmo quando a realidade externa permanece hostil. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem cercadas por batalhas emocionais, conflitos relacionais e pressões constantes. Este verso nos lembra de que a verdadeira paz não nasce da eliminação imediata dos problemas, mas da intervenção de Deus em nossa alma. Quando entregamos nossas lutas ao Senhor, Ele pode restaurar nosso interior, trazendo equilíbrio, serenidade e força para continuar caminhando mesmo diante das adversidades. Para refletir, tenho buscado paz apenas quando as circunstâncias mudam ou tenho aprendido a recebê-la de Deus mesmo em meio às batalhas? Em quais áreas da minha vida sinto que as pressões são maiores que minhas forças? Tenho confiado que Deus é capaz de resgatar minha alma e me sustentar mesmo quando os desafios parecem numerosos e intensos? Verso 19. Deus ouvirá e os humilhará. Aquele que permanece desde a eternidade, porque não há neles mudança nem temem a Deus. Este verso revela uma das verdades mais solenes do Salmo. Deus não apenas ouve o clamor do justo, mas também observa atentamente a postura daqueles que persistem na injustiça. Davi reconhece que o Senhor, que reina desde a eternidade, não é indiferente ao mal. O Deus eterno vê além do momento presente e conhece profundamente o coração humano, distinguindo entre quem se volta para ele e quem insiste em caminhar longe da sua vontade. A expressão "não há neles mudança" revela a raiz do problema espiritual dessas pessoas. Não se trata apenas de um erro ocasional, mas de um coração endurecido,
que se recusa a corrigir seus caminhos. A ausência do temor de Deus produz indiferença moral, falta de arrependimento e uma vida marcada por atitudes que ignoram a autoridade divina. Davi mostra que quando o coração perde o temor do Senhor, ele perde também a disposição de transformar-se. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que Deus continua sendo o mesmo, eterno, justo e atento ao que acontece no coração humano. Muitas vezes, vemos atitudes erradas prosperarem por um tempo e isso pode gerar confusão ou desânimo. Porém, o Salmo nos ensina que Deus ouve, vê e age no tempo certo. Mais importante do que observar os erros dos outros é examinar o próprio coração e manter viva a reverência diante de Deus. Para refletir, tenho permitido que Deus transforme áreas do meu coração que precisam de mudança ou tenho resistido silenciosamente à sua correção? O temor de Deus ainda influencia minhas escolhas, palavras e atitudes diárias. Se Deus examinar profundamente o meu coração hoje, Ele encontrará humildade para mudar ou resistência para permanecer como estou. Verso 20. Aquele homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, quebrou a sua aliança. Este verso revela uma das formas mais dolorosas de traição, aquela que nasce dentro de uma relação de confiança. Davi descreve alguém que levantou suas mãos contra aqueles com quem vivia em paz, alguém que rompeu deliberadamente um vínculo que deveria ser preservado. Não se trata apenas de um conflito comum, mas de uma quebra consciente de lealdade, de alguém que escolheu transformar amizade em oposição. A expressão quebrou a sua aliança mostra que o problema vai além de uma atitude momentânea. Na cultura bíblica, aliança representa compromisso, fidelidade e responsabilidade mútua. Romper uma aliança significava desprezar não apenas a pessoa envolvida, mas também os valores de honra e integridade que sustentavam aquele relacionamento. Davi reconhece que a dor da traição se torna ainda mais profunda quando vem de quem deveria proteger, apoiar e permanecer fiel. Nos dias atuais, esse verso continua extremamente atual. Vivemos em um tempo em que promessas são feitas com facilidade, mas muitas vezes abandonadas quando surgem interesses pessoais. Relações são quebradas por orgulho, ambição ou conveniência. O Salmo nos chama a refletir sobre a importância da fidelidade, da palavra dada e do compromisso verdadeiro, lembrando que Deus valoriza profundamente a integridade nos relacionamentos. Para refletir, tenho honrado as alianças e compromissos que estabeleço com as pessoas ou abandono vínculos quando deixam de ser convenientes? Como tenho tratado aqueles que confiaram em mim e caminham comigo em paz? Minha vida tem refletido fidelidade e integridade ou, de alguma forma, tenho permitido que atitudes egoístas rompam relações que deveriam ser preservadas? Verso 21. As palavras da sua boca eram mais suaves que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Neste verso, Davi descreve com grande precisão a hipocrisia que muitas vezes acompanha a traição. A pessoa de quem ele fala não demonstrava hostilidade externa. Pelo contrário, suas palavras eram suaves, agradáveis e aparentemente cheias de cordialidade. Contudo, por trás dessa aparência de gentileza, havia um coração cheio de intenções contrárias. A suavidade da fala escondia um espírito de conflito e oposição. A comparação com manteiga e azeite revela a aparência de delicadeza e paz que essas palavras transmitiam. Na cultura bíblica, o azeite também simboliza cuidado, honra e bênção. Porém, Davi revela que, na realidade, essas palavras eram como espadas desembainhadas, prontas para ferir. Ou seja, aquilo que parecia conforto era, na verdade, um instrumento de ataque. É o retrato da falsidade que usa a linguagem da amizade para esconder intenções destrutivas. Nos dias atuais, esse versículo continua sendo um alerta poderoso sobre discernimento e autenticidade. Nem sempre as palavras mais suaves revelam um coração verdadeiro. Muitas vezes, elogios, promessas ou discursos agradáveis podem esconder inveja, interesse ou manipulação. Ao mesmo tempo, o texto também nos convida a examinar nosso próprio coração, para que nossas palavras estejam alinhadas com nossas intenções e não se tornem instrumentos de engano ou ferida. Para refletir, minhas palavras refletem verdadeiramente o que existe em meu coração ou às vezes escondem intenções que não são sinceras. Tenho discernimento para perceber quando palavras agradáveis escondem intenções contrárias. Estou cultivando um coração íntegro diante de Deus, onde aquilo que digo e aquilo que sinto caminham em harmonia e verdade.
Verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Depois de descrever a dor da traição, a angústia interior e o peso da violência ao seu redor, Davi chega a um ponto decisivo neste salmo: a entrega. Este versículo não ignora o sofrimento, mas revela o caminho para lidar com ele. Lançar o cuidado sobre o Senhor significa transferir para Deus aquilo que pesa demais para o coração humano carregar sozinho: as preocupações, as injustiças, as decepções e os medos que ameaçam esmagar a alma. A promessa que acompanha essa entrega é profundamente consoladora. Deus sustenta aqueles que confiam nele. Sustentar não significa apenas observar de longe, mas apoiar, fortalecer e impedir que o justo seja destruído pelo peso das circunstâncias. Mesmo quando a vida parece instável, quando relacionamentos se rompem ou quando a confiança é ferida, o Senhor permanece como fundamento que impede que o justo seja definitivamente abalado. Nos dias atuais, este versículo continua sendo um convite poderoso para abandonar o peso da autossuficiência e aprender a confiar em Deus de forma real. Muitas pessoas tentam carregar sozinhas suas dores, medos e frustrações, até que o coração se esgota. Deus, porém, nos chama a lançar sobre ele tudo aquilo que nos oprime, confiando que sua fidelidade sustenta mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Para refletir, tenho tentado carregar sozinho preocupações que Deus me convida a entregar a Ele? Minha confiança em Deus permanece firme mesmo quando enfrento decepções e injustiças? Estou disposto a lançar verdadeiramente minhas ansiedades sobre o Senhor ou continuo tentando controlar aquilo que só Ele pode sustentar? Verso 23. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da destruição. Homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias. Eu, porém, confiarei em ti. Este versículo encerra o salmo com uma afirmação forte sobre a justiça de Deus. Depois de relatar dor, traição, medo e angústia, Davi conclui lembrando que o mal não tem a última palavra. Aqueles que vivem na violência, na mentira e na traição podem parecer fortes por um tempo, mas estão caminhando para sua própria queda. O salmista reconhece que Deus é o juiz soberano que vê tudo e, no tempo certo, estabelece justiça. Ao falar que os homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias, o texto não é apenas uma previsão literal de tempo de vida, mas uma declaração sobre as consequências destrutivas do pecado. Quem constrói a vida sobre engano, injustiça e violência planta a própria ruína. Em contraste com esse caminho de destruição, Davi afirma sua decisão final: eu, porém, confiarei em ti. Mesmo cercado por injustiças, ele escolhe confiar no caráter justo e fiel de Deus. Nos dias atuais, este versículo nos lembra de que nem toda injustiça é resolvida imediatamente diante dos nossos olhos, mas isso não significa que Deus esteja indiferente. O mal pode parecer prosperar por um tempo, mas não escapa ao olhar do Senhor. O chamado para nós não é viver consumidos pela revolta ou pela vingança, mas permanecer firmes na confiança de que Deus governa com justiça e que a fidelidade a Ele é sempre o caminho mais seguro. Para refletir, quando vejo injustiças ao meu redor, minha reação é confiar na justiça de Deus ou alimentar amargura e desejo de vingança. Tenho construído minha vida sobre verdade e integridade ou corro o risco de justificar atitudes que ferem a justiça de Deus? Em meio às dores e decepções da vida, posso afirmar com convicção, como Davi: eu, porém, confiarei em ti, Senhor. Podemos concluir que o Salmo 55, parte 2, versos de 13 a 23, nos conduz ao ponto mais profundo da dor humana, a ferida da traição e o peso de carregar angústias que parecem grandes demais para o coração suportar. Aqui aprendemos que algumas das batalhas mais difíceis não vêm de inimigos declarados, mas de pessoas que caminharam ao nosso lado, compartilharam palavras, sonhos e confiança. Ainda assim, em meio a essa realidade dura e muitas vezes silenciosa, o salmista nos mostra um caminho diferente da amargura. Ele transforma sua dor em oração, sua inquietação em clamor e sua fragilidade em confiança no Deus que vê tudo e governa com justiça. Ao final, o salmo não termina com desespero, mas com uma decisão espiritual poderosa: lançar sobre Deus todo o peso da alma e confiar que Ele sustenta aqueles que o buscam. O mundo pode ser marcado por instabilidade, relações podem falhar e palavras podem ferir profundamente, mas o Senhor permanece firme, justo e fiel. Ele é o refúgio que não se abala quando tudo ao redor parece ruir. Por isso,
O Salmo 55 nos ensina uma verdade eterna. Quem entrega suas cargas ao Senhor encontra força para continuar, paz para atravessar as tempestades e segurança no Deus que nunca abandona os que confiam nele. Agora que percorremos, verso por verso, o Salmo 55, parte 2, dos versos 13 a 23, somos convidados a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre dor, traição, clamor e confiança em Deus alcance camadas mais profundas da alma. Leia cada versículo como testemunho de um coração ferido que encontrou refúgio no Senhor, lembrando que Deus escuta o clamor dos que sofrem e sustenta aqueles que depositam nele suas cargas. Deixe que essa mensagem revele onde suas feridas ainda precisam ser entregues a Deus e onde sua confiança precisa ser fortalecida. Permita que o Senhor transforme a inquietação em descanso, a dor em oração e a insegurança em fé firme. E para selarmos esta mensagem em nosso interior, convidamos você a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 55, parte 2, versos de 13 a 23. Retorne a ela sempre que sentir o peso das preocupações, quando as palavras de alguém ferir seu coração ou quando a vida parecer cheia de inquietações e conflitos. Lembre-se de que o Senhor é refúgio seguro para quem lança sobre ele suas cargas e confia em seu cuidado. Ele vê o que ninguém vê, sustenta os que clamam e permanece fiel mesmo quando tudo ao redor parece instável. Que este salmo seja um guia constante para aprender a entregar suas preocupações a Deus, confiar em sua justiça e caminhar com a certeza de que Ele sustenta aqueles que nele confiam. Oração inspirada no Salmo 55, parte 2, versos de 13 a 23. Deus Todo-Poderoso, diante de Ti eu coloco as dores que muitas vezes não consigo explicar. Tu conheces as feridas que nasceram da confiança quebrada, das palavras que machucaram e das atitudes que trouxeram tristeza ao coração. Quando a alma se sente pesada e os pensamentos se agitam como um mar revolto, eu me volto para Ti, porque sei que Tu ouves cada clamor sincero. Tu és o Deus que vê o que está escondido no interior e compreende lágrimas que ninguém mais percebe. Por isso hoje eu me aproximo com humildade, entregando minhas angústias, minhas decepções e minhas inquietações nas Tuas mãos fiéis. Sustenta-me, Senhor, quando minhas forças parecem pequenas diante das batalhas da vida. Pai eterno, ensina-me a não permitir que a dor endureça o meu coração. Guarda minha alma para que a traição não me transforme em alguém amargo, mas em alguém mais dependente da Tua graça. Quando as palavras humanas forem suaves como óleo, mas carregarem intenções ocultas, dá-me discernimento, sabedoria e serenidade para caminhar com prudência. Que minha confiança não esteja na instabilidade das pessoas, mas na firmeza do Teu caráter. Tu és rocha inabalável, refúgio seguro e abrigo para quem está cansado de lutar sozinho. Ajuda-me a lançar sobre Ti cada preocupação, cada medo e cada peso que insiste em ocupar meu coração. E agora, Senhor, fortalece minha fé para que eu caminhe com confiança mesmo quando não compreendo tudo o que acontece ao meu redor. Lembra-me todos os dias de que Tu és justo, fiel e soberano sobre todas as coisas. Que eu nunca me esqueça de que aqueles que confiam em Ti jamais caminham sozinhos, porque o Teu cuidado sustenta, protege e conduz. Quando a ansiedade tentar dominar meus pensamentos, ensina-me a descansar na Tua presença. Quando o coração estiver cansado, renova minhas forças com Tua paz. E que, em meio a todas as circunstâncias da vida, minha alma possa declarar com firmeza: eu confio no Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é refúgio seguro para quem está aflito, aquele que ouve o clamor do coração ferido, sustenta os que lançam sobre ele suas cargas e permanece justo e fiel mesmo quando as relações humanas falham. O Salmo 55, parte 2, versos de 13 a 23 nos ensina que, mesmo diante da dor da traição, da inquietação da alma e do peso das preocupações, o Senhor continua sendo o abrigo daqueles que confiam nele. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas cargas, lembrando que Deus sustenta os justos e não abandona aqueles que colocam sua confiança em sua fidelidade. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus examine seu coração com amor, fortaleça sua fé,
Conduza seus passos em verdade e o ajude a viver uma vida de confiança, paz e dependência diária dele, mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.